para tentar tirar a economia da estagnação. Os recursos virão da liberação de saques do Fundo de Garantia e do PIS/PASEP. O presidente Jair Bolsonaro vai analisar o assunto e os detalhes da medida serão anunciados ainda hoje. Economistas dizem que é uma solução paliativa, com efeitos apenas no curto prazo. E você vai ver também, uma operação cumpre 33 mandados de prisão contra milicianos que agem em Queimados na Baixada Fluminense. Entre os presos está um vereador que foi secretário de Defesa Civil do município. Um aplicativo de celular ajuda mulheres a combater a importunação sexual nos ônibus de Fortaleza. Em 4 meses, foram quase 1.000 denúncias. Muitas vezes já fui assediada dentro do ônibus. Sempre eles passam encostando. A Procuradoria-Geral da República e a Força Tarefa da Lava Jato manifestam preocupação com a decisão do ministro Dias Toffoli de suspender investigações com dados do COAF. Um incêndio criminoso no estúdio de animação deixa mais de 20 mortos na cidade japonesa de Kyoto. Procuram-se estagiários. São quase 70 mil vagas abertas em julho no país inteiro. Curiosamente, o melhor momento para o jovem procurar estágio é justamente nas férias. Inter e Atlético Paranaense garantem nos pênaltis vaga na semifinal da Copa do Brasil. Os outros classificados são os maiores campeões do torneio, Cruzeiro e Grêmio. São estes os nossos destaques. E hoje é quinta-feira, 18 de julho. O Bom Dia Brasil está começando. E vamos começar a edição de hoje do Bom Dia Brasil mostrando uma ação conjunta do Ministério Público e das polícias civil e militar agora de manhã, num dos municípios mais violentos do estado do Rio de Janeiro. Pois é, Chico, a operação é para prender integrantes de uma milícia que age na Baixada Fluminense. 32 pessoas estão sendo procuradas. Entre os suspeitos está o ex-secretário municipal de Defesa Civil de Queimados e vereador de Queimados pelo PT do B, Davi Brasil Caetano. Nós vamos, então, falar ao vivo com a Lívia Torres, que está acompanhando uma das equipes. Lívia, bom dia para você. Os milicianos são acusados também de fazer parte de um grupo de extermínio, né? Exatamente. Oi, Ana. Oi, Chico. Bom dia para vocês. Bom dia para todo mundo. Segundo a polícia, esse grupo de milicianos é um dos mais violentos de todo o estado. Eles atuam há 3 anos em locais da Baixada Fluminense e também em condomínios do Minha Casa Minha Vida, cobrando por serviços como água e também como luz e também TV a cabo. E segundo a polícia, um dos líderes desse grupo, o líder desse grupo é o vereador e também ex-secretário de Defesa Civil, o Davi Brasil Caetano. Ele foi preso por volta das 6 horas da manhã em casa, na Baixada Fluminense. Equipes da Divisão de Homicídios da Baixada e também no Ministério Público passaram cerca de 1 hora na casa dele fazendo algumas buscas e saíram de lá com 2 espadas, uma pistola e também documentos. Na saída da casa dele, enquanto ele era encaminhado para a delegacia, ele disse que não sabia por que estava sendo preso. E as equipes da Divisão de Homicídios da Baixada estão nas ruas desde as 5 horas da manhã para cumprir 32 mandados de prisão. E eles também fazem buscas na prefeitura de Mesquita. E de acordo com o Atlas da Violência do ano passado, Mesquita, na Baixada Fluminense, foi o local, o município com o maior número de mortes violentas de todo o país. Isso por conta da expansão da milícia e também do tráfico de drogas. Ana e Chico, essa operação ainda continua. Portanto, o vereador e ex-secretário de Defesa Civil, Davi Brasil Caetano, está preso. Eu volto com vocês. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Lívia. Qualquer novidade, você chama a gente aqui. E em São Paulo, uma vítima de sequestro relâmpago foi jogada para fora do carro durante uma perseguição que terminou em tiroteio e morte. A gente vai conversar com a Glória Vanik, em São Paulo. Glória, bom dia. Um outro caso de violência durante a noite. 4 suspeitos foram mortos pela polícia na Via Dutra, principal ligação entre a capital paulista e o Rio de Janeiro, né? É isso, Ana Luísa. Chico, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. O caso ainda é investigado, Ana Luísa. O trabalho dos peritos começou na madrugada e durou 2 horas. A Polícia Militar diz que criminosos tentaram fugir depois de serem identificados dentro de um carro na zona leste aqui da capital. Os suspeitos foram perseguidos por cerca de 20 quilômetros. Segundo a PM, na Via Dutra houve tiroteio e os 4 ocupantes do carro
foram mortos. Eles teriam cometido um furto de veículo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A pista expressa da Via Dutra, no sentido do Rio, foi interditada para o trabalho dos peritos na altura de Guarulhos, isso na Grande São Paulo. Em outro caso de perseguição policial, um homem foi jogado de dentro de um carro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A vítima de sequestro relâmpago foi surpreendida por 2 criminosos no semáforo. Um dos bandidos passou a dirigir o carro e o outro ameaçava o homem no banco de trás. Testemunhas chamaram a polícia. Na tentativa de escapar dos policiais, os criminosos jogaram o homem do carro. Um dos bandidos foi preso. O outro tentou fugir a pé num condomínio, foi baleado e morto. A vítima do sequestro está internada e o estado de saúde não foi divulgado. E foi preso ontem em São Paulo um homem suspeito de participar do roubo a um bar que terminou com a morte de um policial militar. Nós acompanhamos, esse caso. A polícia pediu a prisão temporária por 30 dias de Jonas Vitor Pinto Silva, de 22 anos. Segundo o delegado, ele é investigado por envolvimento no crime, mas a família de Jonas nega. Testemunhas vão participar do reconhecimento. O segundo suspeito é Jonathan Pinto da Silva, que é irmão do homem preso. Policiais dizem que é ele que aparece de jaqueta preta, branca e vermelha nas imagens da câmera de segurança. Ele é procurado e já foi reconhecido por clientes que estavam no bar. O PM Fábio Júnior Lisboa, de 33 anos, estava de folga no bar e foi morto na noite de terça-feira, depois de reagir ao assalto na Zona Sul, aqui de São Paulo. Chico e Ana Luísa. Obrigado. E ainda falando de violência, um ladrão foi preso e outro está sendo procurado depois de assaltarem um carro em Bauru, no interior de São Paulo, e quase levaram uma criança pequena que estava no banco de trás. Quem traz as informações de Bauru para a gente é o Evandro Cini. Bom dia, Evandro. Bom dia, Chico, Ana Luísa, bom dia a todos. Mãe e filho viveram momentos de desespero durante um assalto ontem à tarde. As imagens da câmera de segurança mostram um momento em que o ladrão armado com uma faca aborda este veículo branco onde estavam a mulher e a criança. Enquanto o bandido assume a direção do veículo, a mãe corre desesperada, a vítima aí, para retirar o filho do banco de trás. Logo depois, o assaltante arranca com o carro. Mãe e filho passam bem. Durante a noite, a polícia conseguiu localizar um dos assaltantes. É um jovem de 19 anos, ele confessou que participou do roubo e entregou o comparsa, que é este homem que fugiu com o carro branco. Ele chegou a ser localizado pela polícia mais tarde, houve perseguição, troca de tiros, mas o ladrão fugiu. A polícia continua à procura dele. Chico, Ana Luísa. Obrigada, Evandro Cini, falando ao vivo de Bauru, em São Paulo. E 2 policiais militares aposentados de Alagoas foram presos ontem à noite em Minas Gerais, transportando uma mala com cerca de R$1,5 milhão. Os PMs estavam nesse carro alugado e foram abordados numa blitz da Polícia Rodoviária Federal em Itatiaiuçu. Os policiais foram identificados como Esperon Pereira dos Santos e Marcos Aurélio Pinheiro, que já foi comandante da PM de Alagoas. Eles foram levados para a Polícia Federal em Divinópolis e não souberam informar a origem do dinheiro. Disseram apenas que faziam a escolta do valor para São Paulo e que o dinheiro seria usado na compra de um imóvel. Eles devem ser indiciados por lavagem de dinheiro e podem pegar de 3 a 10 anos de prisão. Agora a gente fala desse comportamento vergonhoso de machos. Em Fortaleza, um aplicativo de celular que permite denunciar assédio e importunação sexual nos ônibus já registrou quase 1.000 denúncias em apenas 4 meses de funcionamento. Veja aí a reportagem da Aline Oliveira. O movimento nos terminais, o sobe e desce dos ônibus, o aperto durante as viagens. Tudo é acompanhado 24 horas por câmeras de monitoramento. Mesmo assim, o assédio continua. Muitas vezes já fui assediada dentro do ônibus. Sempre eles passam encostando. Comigo mesmo. Aí eu tive que agir, né? Em Fortaleza, as vítimas podem agir usando o celular e acionando uma espécie de botão do pânico. É só acessar o aplicativo de transporte de ônibus da Prefeitura, clicar em denunciar o assédio
e preencher um formulário com informações da vítima, do coletivo e características do assediador. A tecnologia, que recebeu o nome de Nina, faz referência à cantora ativista americana Nina Simone. A denúncia pode ser feita logo que a mulher sofrer o assédio ou mesmo depois. Basta informar o número do ônibus, o dia e a hora em que a situação aconteceu para que as imagens sejam identificadas e separadas. Da central de monitoramento do sistema de transporte, elas são enviadas para a polícia. A maioria dos casos acontece dentro dos coletivos. Em 4 meses de funcionamento do Nina, 930 mulheres registraram denúncias. 77 resultaram em abertura de inquérito por importunação sexual, ato que se tornou crime ano passado e tem pena de até 5 anos de prisão. Muitas vezes as pessoas denunciam, e isso é muito válido, mas no momento de comparecer à delegacia para testemunhar, as pessoas não querem, as testemunhas. Então, através dos vídeos que são gravados pelo aplicativo, as câmeras do ônibus, eles constituem um importante meio de prova para confirmar as alegações da vítima. Há 2 semanas, a Grace foi assediada quando ia para o trabalho. Na hora, falou para o homem se afastar e depois fez a denúncia pelo aplicativo. Eu acho isso importante para tentar evitar de que esses casos ocorram e até mesmo para melhorar em relação à sua ida e vinda para casa, não tá passando por aquela situação horrível, sabe? Isso é muito ruim. É muito bacana essa iniciativa do aplicativo. Aqui no Rio, alguns ônibus do BRT, o Corredor Expresso da cidade, circulam com espaços reservados exclusivamente às mulheres em determinados horários. A multa para quem não cumprir a lei é de R$ 170. Mas nem sempre esses espaços são respeitados. O problema é a falta de conscientização de alguns passageiros que insistem em viajar nos carros destinados às mulheres. Olha só esse flagrante que aconteceu na semana passada e foi divulgado hoje. Vagão feminino! Vagão feminino! No vagão feminino, ainda agrediram essa senhora aqui, machucaram. Tá aqui, ó, todas nós falamos numa só voz. Queremos respeito! Respeito, nada mais! Aí, bravão, macho! A direção do BRT do Rio disse que a meta é conscientizar os passageiros para a importância de respeitar as mulheres e que toda mudança cultural leva tempo. Mas é inacreditável que ainda precise de tempo para mudar essa cultura do abuso, dos homens com as mulheres, Chico? E as pessoas podem, inclusive, fotografar, já que tem celular, fotografar esses intrusos, esses assediadores, vários, e denunciar. Esse é um comportamento vergonhoso. É inacreditável que os homens não se controlem a esse ponto de você precisar criar um aplicativo das mulheres terem que berrar dentro de um ônibus. Vergonha. Para ter seus direitos respeitados. Olha, amanhã difícil também para quem depende dos transportes públicos no Recife. 19 estações do metrô estão fechadas pelo 5º dia seguido. A consequência, os pontos de ônibus lotados. Bruno Fontes acompanha a situação dos passageiros ao vivo, né, Bruno? Bom dia. Oi, Chico, bom dia para você, para Ana Luísa, para todo mundo. Só não está muito bom para esses trabalhadores, para esses passageiros. Olha o tamanho das filas aqui nas estações de ônibus no Recife. Essas estações de metrô, como você bem falou, Chico, 19 estão fechadas lá atrás, uma delas, e todos esses trabalhadores, esses passageiros estão dependendo apenas de ônibus. Eles estão saindo lotados dos terminais e esses passageiros disputando espaço, até embarcando, viajando com essas portas aí, lotadas. O Grande Recife Consórcio de Transporte colocou ônibus extras, criou linhas especiais, mas isso não está dando conta, Muita gente indo trabalhar nesse sufoco. Por que isso está acontecendo desde domingo? Um cabo de energia se rompeu na linha centro do metrô e um trem que fazia vistoria arrastou esse cabo por quase 1 quilômetro. Então, essa
a rede da linha centro do metrô foi danificada, prejudicando 250 mil passageiros. Esse trabalho começou a ser feito ainda no domingo, mas os técnicos não resolveram totalmente esse problema. Agora há pouco nós vimos os metrôs já em fase de teste passando. A superintendência da CBTU aqui no Recife confirmou que eles conseguiram resolver agora esse problema e às 9 da manhã, daqui a pouquinho, os trens voltam a circular. Chico. Obrigada, Bruno. Obrigada pelas informações. E um incêndio num estúdio de animação matou 25 pessoas no Japão. Nós vamos, então, conversar ao vivo com o correspondente em Tóquio, Carlos Gil. Gil, boa noite para você aí em Tóquio. Tudo indica que tenha sido um ato criminoso. Que barbaridade. Essa é a principal linha de investigação da polícia. Ana, bom dia a você, bom dia Chico, bom dia a todos. A imprensa japonesa, baseando-se em relatos de testemunhas, diz que um homem na faixa de 40 anos invadiu o prédio hoje de manhã, horário local, espalhou gasolina e antes de atear fogo, gritou que todos iriam morrer. Essas testemunhas também disseram que ouviram uma explosão antes das chamas se espalharem rapidamente pelo prédio de 3 andares. O suspeito foi preso e levado ao hospital com ferimentos. Não está claro se ele tinha alguma ligação com o estúdio da Kyoto Animation, fundado há 37 anos, bem tradicional. A polícia também encontrou facas no local. Cerca de 70 pessoas estavam no prédio. Algumas ainda não foram localizadas. Há 36 feridos nos hospitais. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou que não tem palavras para descrever a tragédia. O estilo de desenho animado, conhecido aqui como anime, é um tipo de arte muito popular no Japão. O clima nas redes sociais é de comoção e até financiamentos coletivos para ajudar o estúdio e as vítimas já foram criados. Ana, Chico. Obrigado, Carlos Gil, falando aí do Japão. Vamos ver agora a previsão de tempo aqui no Brasil, porque hoje tem riscos de temporais lá no Nordeste, né? Thiago Scheuer, que lugares estão na rota da chuva de hoje? Bom dia. Fala, Chico. Bom dia para vocês. Bom dia, Brasil. Então, os temporais vão atingir pontos de Alagoas, de Sergipe, do Recôncavo Baiano também. Aliás, estão na rota aí da chuva forte também as cidades baianas que foram alagadas, né, pelo rompimento da barragem há exatamente uma semana. E é uma alta pressão, né, que está perto aqui do Sudeste, que está provocando essa chuva por lá, porque ela acaba jogando umidade do mar diretamente para a costa do Nordeste. Tipo um copo com água, se você soprar em cima, essa água acaba se espalhando. É mais ou menos isso que acontece em grandes proporções, né? Pedro Alexandre na Bahia, Coronel João Sá também por lá e Maragogi, Alagoas, com chuva considerável para hoje. E em Salvador vão ser 50 milímetros de chuva hoje. Isso é bastante, né? Porque o dia vai ser bem chuvoso, sem sol e a máxima só chega aos 27 graus. Inclusive, além da chuva, Salvador também está na rota aqui do mar agitado, né? Que vai de Maceió até Santos, em São Paulo, com ondas que podem chegar aos 3 metros de altura. Nessa faixa da ressaca pode chover a qualquer hora, né? Ainda aqui, ó, no leste do Espírito Santo e também leste do Rio de Janeiro. Aliás, na capital fluminense, o dia começou com garoa, só que nas próximas horas a promessa aí sim é de tempo abrindo e sol. Por falar em sol, né, a maior parte do Brasil ainda continua com tempo firme o dia inteiro. Você vê aqui nesse amarelão pegando boa parte do sul, também do Nordeste, do Centro-Oeste, invadindo o Norte em Rondônia, por exemplo, e sul do Amazonas. Falei do Norte, eu preciso te mostrar chuva aqui, ó, entre o Acre, passando por Amazonas, Roraima, Amapá e também norte do Pará e chuva entre Maranhão, Ceará e aqui embaixo, ó, você vê em Santa Catarina, pegando o leste do estado e também o litoral norte do Rio Grande do Sul. Vamos olhar agora algumas capitais. Manaus é uma que vai ter 10 milímetros de chuva, agora Cuiabá e Rio Brilhante, aí sim, a umidade acaba caindo e fica com um tempo firme. Aquele bom para colocar a roupa no varal, Ana e Chico. Ô, Thiago, o dia começou mais friozinho no centro-sul do país. Como é que ficam as temperaturas na parte da tarde? Vai esquentar? Vai esquentar um pouquinho, viu? Elas já sobem um pouco nessa metade sul, comparando com as tardes dos últimos dias. Aqui em São Paulo, a temperatura na madrugada ficou na casa dos 10 graus. Na Praça da Sé, no centro, uma base móvel dos bombeiros recebeu moradores de rua. Eles também ganharam cobertores e kits de higiene e a prefeitura ainda criou 272 novas vagas em abrigos. Agora, para a gente encerrar as máximas, né? Em São Paulo vai chegar só aos 19 graus. 16 lá em Curitiba, 21 em Porto Alegre, no Rio 24. 29 em Brasília e lá no norte se vira nos 30, 33 em Belém. Amanhã tem mais chuva no Nordeste, mas eu aviso tudo aqui para vocês, Ana e Chico.
Tá certo, combinado. Até amanhã, então. Obrigada, Tiago. Até, tchau, tchau. E a seguir, o governo estuda liberar mais de 40 bilhões de reais em saques do FGTS e do PIS/PASEP. Você já sabe o que vai fazer com o dinheiro? A Procuradoria-Geral da República e a Força Tarefa da Lava Jato criticam a decisão do ministro Dias Toffoli de suspender investigações com dados do COAF. E a gente explica por que o período de férias na faculdade pode ser uma boa oportunidade para encontrar o emprego dos sonhos. Será? Agora 8h20, hora de Brasília. Estamos de volta já com a Miriam Leitão aqui no estúdio com a gente. Bom dia para você, Miriam. Dia, o governo federal vai anunciar hoje detalhes da liberação de saques do FGTS e também do PIS/PASEP, inclusive de contas ativas. Então a gente vai convidar a Juliana Morrone aqui para o papo, né? Juliana, bom dia para você. São pelo menos 40 bilhões de reais para estimular o consumo e tentar aquecer a economia, né? Vamos ver se isso vai acontecer, né, Ana Luísa? Bom dia a você. Oi, Miriam. Bom dia, Chico. Olha, isso já foi feito com contas inativas no governo Temer, você se lembra? Agora falta acertar detalhes de valores e limites de saque. A preocupação lá da área técnica, dos técnicos do governo, é evitar que essa medida comprometa a estabilidade do FGTS, que é fonte de financiamento para a habitação. A liberação do dinheiro do FGTS foi confirmada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro na Argentina, onde ele assumiu a presidência temporária do Mercosul. É uma injeção, uma pequena injeção na economia, né? E é bem-vindo isso daí, porque começa a economia, segundo especialistas aí, a dar sinal de recuperação, pelos sinais positivos, em especial também, porque está vindo do parlamento. O governo quer dinheiro circulando para a economia sair da paralisia e se prepara para anunciar os detalhes de como serão os saques do FGTS. Entre as propostas, a liberação de parte do dinheiro de contas ativas e inativas. O percentual máximo de saque deve ser de 35%. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a dizer na terça-feira que o total liberado seria de 63 bilhões de reais, 42 bilhões do FGTS e 21 bilhões do PIS/PASEP. Ontem, técnicos do Ministério disseram que o valor liberado do FGTS deve ser menor, entre 20 e 30 bilhões. O governo estuda a liberação imediata para quem tem saldo de até R$3 mil de FGTS. E você, sabe quanto tem na conta do fundo? Não consultei meu saldo. Pretendo consultar esse ano. Dá para fazer a consulta do saldo nas agências da Caixa ou no site, que vai pedir o número do NIS, que pode ser encontrado na carteira de trabalho ou em algum extrato do FGTS que o trabalhador tenha. Outra opção é o aplicativo ou o cadastro para receber mensalmente o saldo do FGTS por mensagem de celular. E antes mesmo de o governo detalhar como serão os saques, muita gente já ficou na expectativa. Será muito bem-vindo, porque a gente sempre, se não tem um plano, arruma um plano, né, para fazer. E considerando que 63 milhões de brasileiros estão com dívidas atrasadas, parte do dinheiro do FGTS pode dar um alívio, mas tem que botar tudo no papel para achar a melhor opção. É necessário, nesse momento, a pessoa avaliar e, se ela não se sentir confortável ainda, é melhor, de repente, aguardar um pouco, avaliar e amadurecer a ideia e tomar essa decisão com uma forma mais tranquila e não necessariamente sair pegando o dinheiro só por pegar. Segundo o governo, o financiamento da casa própria não será afetado. Ana, Chico, Miriam. Pois é, o negócio é saber se esse cobertor vai aquecer a economia mesmo, né? Porque é a liberação de parte do dinheiro do fundo de garantia. Esse cobertor é suficiente e vai espantar o frio por quanto tempo, hein, Miriam? Pois é uma medida boa. Já foi tomada, como disse Juliana, já foi tomada no governo Temer. E é boa porque é o dinheiro do trabalhador e o que está se dando é acesso do trabalhador ao seu dinheiro. Então, evidentemente, que é uma boa medida por isso, de cara, filosoficamente falando, é isso mesmo. E, além disso, tem um impacto na economia. O que eles estão estudando é o seguinte, primeiro, contas inativas. O Temer já fez, o que sobrou? É que o Temer fez até dezembro de 2015. Então, pessoas que pediram demissão de lá para cá,
não tem acesso à sua conta, vai poder ter acesso à sua conta. Mas, além disso, tem a liberação de contas ativas. O que está acontecendo, eu conversei hoje de manhã com a equipe econômica, é que eles prepararam vários cenários, várias alternativas de saques nas contas ativas. Essa 35%, como falou a reportagem, ou um saque anual na data do aniversário, que a pessoa possa fazer esse saque, e aí passa a ser uma espécie de 14º salário. Bom, tudo isso vai ser analisado hoje, o ministro bate o martelo e leva ao presidente da República. Então, isso vai ser decidido. Isso tem um impacto positivo na economia, aumenta o consumo, mesmo se alguém for pagar a conta, como pagar contas antigas, como aconteceu no governo Temer, libera parte do orçamento para o consumo. Então, tudo isso ativa a economia, mas tem um efeito limitado. Acontece uma vez, não é? E não tem um efeito de ativação da economia. É preciso muito mais para a economia sair da estagnação que está, Ana Luísa e Chico. Não é sustentável, né? Não é, mas tem um efeito, teve um efeito no governo Temer, terá um efeito agora, positivo. Pois é, a gente está falando de aquecimento da economia. O próximo passo do governo, reforma tributária. Em que pé está isso, Miriam? Pois é, agora é a reforma da vez, apesar da outra ainda não ter acabado de ser votada. Ainda tem muito desafio. Temos muito para acompanhar em agosto, né? Em agosto, pois é. O governo está preparando, então, essa reforma tributária, está preparando desde o começo do governo, está sendo preparado pelo secretário Marco Sintra, da Receita Federal, né? Ele trabalhou muito ali solitariamente, toda vez que ele falou do assunto, ele foi desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro num ponto que continua firme lá na proposta, que é criação de um novo imposto. É um imposto que pode se chamar imposto de transações financeiras ou contribuição de pagamento, mas que tem a cara e o jeito da CPMF. E ela vai ser dobrada, cobra-se tanto numa ponta quanto na outra. Quem paga e quem recebe vão recolher o imposto. Então, portanto, é um efeito duplicado em relação à CPMF que a gente conhece. O que o governo está dizendo e o Ministério da Economia está dizendo é que não é a mesma coisa da CPMF porque vai substituir outros impostos e não aumentar a carga tributária. Isso é preciso muito cuidar. Toda vez que o governo fala que vai substituir imposto, ele quer errar para mais para não correr o risco de perder receita. Então, a gente tem que olhar, mas será um novo imposto. E ela perguntou em que pé está isso. No Congresso tem 2 propostas de reforma tributária, agora tem mais essa outra proposta que vai unificar impostos federais. Vamos ver como é que o governo e o Congresso vão acertar essas 3 propostas que estão aí no ar dessa nova reforma. Tá certo, Miriam. Obrigada. Obrigado, Miriam. Tchau. Tchau. E a seguir, tá de férias na faculdade? Então aproveita. São mais de 60 mil vagas de estágio abertas em todo o país. E ainda a conexão de um dos grupos mafiosos mais perigosos da Itália com o crime organizado dos Estados Unidos. Agora 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Nós estamos de volta com dica para os jovens que estão à procura de estágio. Pouca gente sabe, mas o período de férias pode oferecer as melhores oportunidades, né, Glória? São quase 70 mil vagas abertas esse mês no Brasil inteiro. É isso, Chico. Ana Luísa, tem muita empresa renovando o quadro de estagiários. E aí, como muitos estudantes estão pensando só em aproveitar as férias, né? Quem busca essas vagas abertas agora, no meio do ano, acaba tendo muitas vantagens. Está aberta a temporada de realização de sonhos, mas pode chamar também de segunda temporada de estágios do ano. É um sonho conseguir uma vaga numa empresa que te represente, te tenha seus ideais. Interromper as férias de julho para participar de um processo seletivo pode ser um excelente negócio. É nessa época que muitas empresas buscam jovens talentos. Em todo o país, são 66 mil novas vagas de estágio para estudantes dos níveis superior, médio e técnico. Curiosamente, o melhor momento para o jovem procurar estágio é justamente nas férias. Porque o estágio ele dura 2 anos, os contratos por lei não podem exceder 2 anos, e o término dos contratos coincide com os meses de julho e janeiro. Como nem todos sabem disso, muitas vezes faltam candidatos para muitas vagas.
Nessa sala estão em disputa 12 vagas para um estágio compartilhado. 3 empresas se uniram para selecionar os candidatos que vão estagiar nas 3 companhias durante 2 anos. O Caio veio todo arrumado para tentar se destacar na pequena multidão de 150 inscritos. Eu tive algumas aulas de como fazer entrevista, então isso ajuda bastante, é um ponto muito positivo. E ser escolhido pode significar conseguir o tão sonhado emprego logo depois da formatura. Nessa startup em São Paulo, que está oferecendo 10 vagas de estágio, isso é uma possibilidade real. A taxa de efetivação de estagiários aqui é de 80%. E como a empresa é dessas mais modernas, muita gente é contratada antes mesmo do fim do estágio. Aqui ele é tratado muito como um efetivo, né? Começando com as pequenas tarefas, mas fazendo coisa de gente grande. Então isso dá para ele espaço, dá para ele uma visão de longo prazo. E num prazo não tão longo assim, tudo que o Jean quer é que o estágio que acabou de começar vire um emprego. Ele aproveitou as férias para começar a trabalhar depois de 3 meses procurando estágio. O sonho de todo estagiário, né? Ser efetivo, e a gente vai em busca disso. Bom, para quem não abre mão de curtir as férias, vale fazer aí buscas pela internet, do celular mesmo, né? Por oportunidades e interromper o descanso se necessário. Chico e Ana. Ah, mas é por uma boa causa, né, Glória? Tá valendo. Sempre, né? Obrigada. É a porta para chegar ao emprego, né? É isso. E a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de suspender investigações baseadas em dados do COAF sem autorização judicial, recebeu mais críticas de procuradores de todo o país. Juliana, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou que o próprio STF já tinha se manifestado sobre o tema anteriormente, considerado constitucional o envio de informações do COAF ao Ministério Público. Raquel Dodge, inclusive, chamou uma equipe de procuradores para avaliar os efeitos e extensão da liminar concedida pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Procuradores reforçam que a medida pode prejudicar o combate à lavagem de dinheiro. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que vê com preocupação a decisão e que determinou à sua equipe que analise os impactos e a extensão da medida liminar para definir as providências no sentido de evitar ameaças às investigações em curso. A nota cita que, em fevereiro de 2016, o Supremo considerou constitucional o envio de informações do COAF ao Ministério Público. Já para a Associação Nacional dos Procuradores da República, o compartilhamento de dados sigilosos entre órgãos de controle já foi objeto de inúmeras decisões judiciais, inclusive do STF. A associação considera que há enorme prejuízo para importantes investigações em curso no país e que a decisão de Toffoli pode sujeitar o Brasil a sanções por descumprir compromissos internacionais. As forças-tarefas das operações Greenfield e Lava Jato também citaram preocupação com a decisão do presidente do STF. Os procuradores dizem que é inviável identificar imediatamente quantos processos nessas forças-tarefas podem ser impactados pela decisão, mas que ela terá impacto principalmente nos casos de corrupção e lavagem de dinheiro. Na terça-feira, o ministro Dias Toffoli suspendeu todos os processos judiciais que tenham surgido a partir do compartilhamento de dados bancários por órgãos de controle sem autorização da Justiça. A decisão atende a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, filho do presidente Jair Bolsonaro, e suspende a investigação em que Flávio é suspeito de ficar com parte dos salários de funcionários do gabinete quando era deputado estadual. O relatório do COAF revelou movimentações atípicas de R$ 1.200.000 na conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. A defesa argumentou que o MP usou o COAF para criar um atalho e se furtar ao controle do Poder Judiciário. A decisão de Toffoli atinge não só os processos na Justiça, mas também os inquéritos e investigações em andamento no Ministério Público Federal e nos estados. O chefe do Ministério Público de São Paulo afirma que a decisão prejudica até investigações contra facções criminosas. Isso causa um prejuízo bastante grande, porque essas informações embasam investigações a respeito de crime organizado, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, né? E, portanto, além dos crimes que são do colarinho branco especificamente, né? Sonegação fiscal, os crimes de corrupção.
Procuradores do país inteiro consideram a medida uma ameaça ao trabalho de combate à corrupção. Não é exagero dizer que seria um dos piores precedentes da história no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. E tem mesmo o potencial de afetar todas as nossas investigações e ações penais em curso. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre os limites da atuação do COAF em novembro. Até lá estão mantidas as investigações em que foram compartilhados dados genéricos, sem os detalhamentos das transações financeiras. Também continuam as investigações nas quais a Justiça autorizou a troca de informações entre COAF, Banco Central e a Receita Federal. E não é a primeira vez que o uso de dados do COAF é alvo de polêmica. Em maio, quando era decidida a volta do COAF para o Ministério da Economia, o senador Eduardo Braga, do MDB, sugeriu uma mudança, proibir o auditor fiscal de comunicar ao Ministério Público indícios de crime. A emenda foi criticada por entidades que afirmavam que isso seria um retrocesso no combate à corrupção e acabou sendo rejeitada pelo Congresso. Ana Luísa e Chico. Obrigado, Juliana. E você vai ver a seguir a mega operação contra um dos maiores grupos mafiosos da Itália e contra o crime organizado nos Estados Unidos. E ainda noite de adrenalina pelas quartas de final da Copa do Brasil. A gente volta já, 8h43, pelo horário de Brasília. Uma mega operação conjunta da Polícia dos Estados Unidos e da Itália prendeu 19 mafiosos ontem. Os investigadores descobriram uma aliança entre uma das famílias mais importantes da máfia siciliana e a máfia americana. Rodrigo Carvalho, bom dia para você. Até o prefeito de uma cidade foi preso. Bom dia. Bom dia, Ana Luísa, Chico, bom dia para todo mundo. O prefeito da cidade de Torretta, na Sicília, foi preso acusado de fazer parte da máfia Cosa Nostra. As investigações mostraram que as famílias de mafiosos estavam se organizando para voltar a atuar em Nova York. Os 19 suspeitos de integrar a máfia foram presos numa operação conjunta da polícia italiana com o FBI, Polícia Federal Americana. Os mandados foram cumpridos em Palermo, na Itália. O chefe da operação disse que a Cosa Nostra está tentando retomar território com negócios ilícitos na região. 200 policiais foram mobilizados e também cumpriram busca e apreensão em casas. Os alvos principais foram as famílias Iserilo e Gambino. A polícia gravou conversas telefônicas em que Tommaso Iserilo tratava da divisão de dinheiro. Os investigadores ainda registraram os encontros dos suspeitos, até reuniões em barcos com a participação de integrantes de várias famílias ligadas à máfia. Nas últimas 2 décadas, o cerco tem se fechado contra a Cosa Nostra na Sicília, com a prisão de muitos chefes e desmantelamento dos negócios. A investigação descobriu que uma nova conexão forte estava se estabelecendo entre a Cosa Nostra e o crime organizado nos Estados Unidos, especialmente com a família Gambino, que é um dos 5 grupos mafiosos italianos historicamente conhecidos aqui em Nova York. Os Gambino já foram acusados de assassinatos, agiotagem e tráfico de drogas. O chefe do crime da família Gambino, Frank Boy Cali, foi morto a tiros em frente de casa em Nova York em março passado. O combate à máfia se intensificou a partir de 1992, depois que 2 juízes italianos foram assassinados, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A morte de Borsellino completa 27 anos nesta quinta-feira. O chefe de polícia de Palermo afirmou que a investigação vai responsabilizar os Iserilo e os Gambino pelos crimes cometidos nos últimos anos e que o governo provou ser a única autoridade na Sicília. No território da Sicília. Os seguranças da Notre Dame demoraram meia hora para chamar os bombeiros no dia em que a catedral pegou fogo em abril. A informação foi revelada numa reportagem do jornal americano The New York Times. O alerta teria surgido no painel de controle de incêndio às 6h18 da noite, mas os bombeiros só chegaram à igreja quase às 7h. É que o responsável pelo monitoramento viu o alerta, mas um guarda foi verificar a cobertura errada de um prédio anexo à catedral. Aí eles acharam que fosse um alarme falso e chegaram a tentar desligar o sistema. Só 25 minutos depois que um gerente mandou verificar a cobertura da catedral. Aí era tarde já. Os investigadores acreditam que o incêndio foi provocado por um curto-circuito ou por pontas de cigarro deixadas por operários que reformavam a cobertura.
Já se sabe que a cobertura não tinha sprinklers, aquele dispositivo que libera água em caso de emergência, e nem paredes corta-fogo, equipamentos que teriam evitado que as chamas se espalhassem. A reportagem diz ainda que a catedral esteve bem mais perto de ser totalmente destruída do que as autoridades revelaram, e que foi graças à coragem dos bombeiros que o monumento de 850 anos foi salvo. As equipes decidiram focar na Torre Norte, onde estavam os sinos, com medo de que eles despencassem e que o impacto fizesse a igreja inteira desmoronar. E que os bombeiros sabiam que estavam entrando na catedral sem saber se conseguiriam sair. Chico e Ana. Obrigado, Rodrigo. E você vai ver a seguir os gols da noite decisiva da Copa do Brasil. Internacional, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Grêmio se classificam para as semifinais. Agora, 8h51 pelo horário de Brasília. O assunto agora é futebol. Vamos falar dos jogos de ontem à noite que definiram os semifinalistas da Copa do Brasil. Vamos ver como foi? Olha aí. Na Arena Independência, o Galo precisava, no mínimo, devolver a derrota por 3-0 para o Cruzeiro no jogo de ida. Com um prejuízo desse tamanho, o Atlético foi para cima e fez 1-0 com Casares, golaço. Aos 43 do segundo tempo, o Patrick fez outro golaço. E apesar da derrota, por 2-0, o Cruzeiro se classificou e segue na briga pelo 7º título da Copa do Brasil. Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o Grêmio com mais de 46 mil torcedores. Apesar da pressão das arquibancadas, o tricolor gaúcho venceu com esse belo gol do Alisson. E como o jogo de ida tinha sido 1-1, o pentacampeão Grêmio ficou com a vaga. E os gaúchos estão com a dupla Grenal nas semifinais. O Colorado recebeu o Palmeiras no Beira-Rio e venceu no tempo normal. 1-0, gol do Patrick, devolvendo o placar do jogo em São Paulo. Daí a vaga foi decidida nos pênaltis e o pessoal estava acertando, até que Marcelo Lomba pegou a cobrança de Gustavo Gomes e o Everton defendeu o chute de Patrick. Mas o Moisés mandou no travessão e classificou o Internacional 5-4. Quase 70 mil pessoas foram ao Maracanã para ver o duelo rubro-negro entre Flamengo e Atlético Paranaense. Os cariocas fizeram 1-0 com Gabigol. Mas o Furacão empatou com o Rony. E esse foi outro jogo que precisou ser decidido nos pênaltis. Diego, Vitinho e Everton Ribeiro desperdiçaram as cobranças do Flamengo. O Atlético Paranaense perdeu só uma com Bruno Nazário. E Bruno Guimarães confirmou a vitória 3-1 nas cobranças e o Atlético Paranaense está classificado. E vamos ver como vão ser as semifinais, então, olha só. O Grêmio pega o Atlético Paranaense e o Cruzeiro enfrenta o Internacional. Na próxima segunda-feira, a CBF vai sortear a ordem dos jogos e vamos saber quem faz o primeiro jogo em casa nos dias 7 e 14 de agosto. É isso aí. São as notícias desta quinta-feira e Glória Vanik também se despede. É isso, Chico, Ana Luísa. Olha, mais cedo a gente mostrou, né, uma perseguição policial que terminou com 4 pessoas mortas na Via Dutra. E a nossa equipe registrou um flagrante de engavetamento quando peritos trabalhavam no local. 6 carros se envolveram nesse acidente aí. Horas depois, o repórter Giba Bergamin estava posicionado para falar ao vivo quando ocorreu outra batida no mesmo ponto. Tudo por causa da curiosidade dos motoristas. Fala sério, né? Ótima quinta-feira para todo mundo e até amanhã. A Anvisa decidiu suspender a importação de vacinas pentavalentes fabricadas na Índia. É que a empresa indiana já tinha sido reprovada na inspeção de fabricação. Há outros fabricantes para garantir o abastecimento. A pentavalente protege contra difteria, tétano, coqueluche e hepatite B. A vacina é dada em bebês. Boa quinta! A Organização Mundial da Saúde diz que uma mulher pode ter levado o vírus do Ebola para Ruanda, que nunca tinha registrado um caso da doença. Ela morreu no Congo, onde a OMS declarou surto de Ebola e emergência de saúde pública de preocupação internacional. Isso significa um risco para outros países. Mais de 2.500 pessoas já foram infectadas e quase 1.700 morreram. Até amanhã. Boa quinta. Tá certo. Obrigada, Rodrigo. Ana Maria Braga, e aí no Chegou Mais Você, aqui. o que você conta pra gente?
frio aqui do Rio de Janeiro. Um bom dia a todos, mas hoje aqui tem dicas importantes para quem está preocupado em não perder o emprego por causa dos avanços tecnológicos que estão aí presentes na vida de todos nós. E a gente também vai olhar para o céu e celebrar os 50 anos da chegada do homem à Lua com uma galerinha esperta que nem tinha nascido quando aconteceu esse feito. E na culinária, eu acho que vocês vão gostar muito também. Tem uma dica que acho que todo mundo sonha aprender. Como fazer aquela batata frita, sabe aquela estufadinha chamada batata soufflé? Nossa, é muito boa. Aquela croque, fica bem douradinha, é essa aí. Ó que lindo. A gente está esperando a nossa porção de batata soufflé aqui no Bom Dia Brasil. Papagaio Louro José. Obrigada, gente. Um ótimo dia, ótima quinta-feira para você que está acompanhando o Bom Dia Brasil com a gente. A gente se vê de novo amanhã. E obrigado pela sua audiência lá na fronteira com o Paraguai, lá em Ponta Porã, que está fazendo 107 anos. A gente volta amanhã.